Continuação da leitura do livro Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari, página 128. Intervenção divina. O cenário acima descrito explica a revolução agrícola como um erro de cálculo. É muito plausível. A história é repleta de erros de cálculo muito mais grosseiros. Mas há outra possibilidade. E se não foi a busca por uma vida mais fácil o que provocou a transformação? E se os sapiens tinham outras aspirações e estavam conscientemente dispostos a tornar sua vida mais difícil, a fim de alcançá-las? Os cientistas normalmente procuram atribuir desdobramentos históricos e fatores econômicos e demográficos objetivos. Isso casa melhor com seus métodos matemáticos e racionais. No caso da história moderna, os acadêmicos não podem evitar levar em consideração fatores não materiais, como ideologia e cultura. As evidências escritas os obrigam a isso. Temos documentos, cartas e memórias suficientes para provar que a Segunda Guerra Mundial não foi causada por escassez de alimentos ou pressões demográficas. Mas não temos documentos da cultura natufiana, e sendo assim, ao lidar com períodos antigos, a escola materialista reina absoluta. É difícil provar que os povos pré-letrados fossem motivados por fé e não por necessidade econômica. Mas em alguns casos raros temos a sorte de encontrar pistas reveladoras. Em 1995, os arqueólogos começaram a escavar um sítio no sudoeste da Turquia, chamado Göbekli Tepe. No extrato mais antigo, eles não descobriram nenhum indício de assentamento, casas ou atividades cotidianas. No entanto, encontraram estruturas monumentais sustentadas por pilares e decoradas com gravuras espetaculares. Cada pilar de pedra pesava de 7 toneladas e chegava a 5 metros de altura. Em uma pedreira, nas proximidades, encontraram um pilar semi-esculpido pesando 50 toneladas. Ao todo, descobriram mais de 10 estruturas monumentais, a maior delas com quase 30 metros de largura. Os arqueólogos estão familiarizados com estruturas monumentais desse tipo encontradas em sítios em todo o mundo. O exemplo mais conhecido é Stonehenge, na Inglaterra. Mas, ao estudarem Göbekli Tepe, descobriram um fato incrível. Stonehenge data de 2500 a.C., e foi construída por uma sociedade agrícola desenvolvida. As estruturas de Göbekli Tepe datam de 9.500 anos antes de Cristo. Todas as evidências disponíveis indicam que foram construídas por caçadores-coletores. No início, a comunidade arqueológica considerou difícil acreditar nessas descobertas, mas uma análise após outra confirmou a data precoce das estruturas e a sociedade pré-agrícola daqueles que as construíram. As habilidades dos antigos caçadores-coletores e a complexidade de suas culturas parecem ser muito mais impressionantes do que suspeitávamos. Por que uma sociedade de caçadores-coletores construiria tais estruturas? Elas não tinham nenhuma finalidade utilitária evidente. Não eram abatedouros de mamutes, nem lugares para se abrigar da chuva ou se esconder de leões. Isso nos deixa com a teoria de que foram construídas por algum propósito cultural misterioso que os cientistas têm dificuldade de decifrar. Qualquer um que tenha sido esse propósito, os caçadores-coletores consideravam que valia todo o esforço e tempo dedicados. A única maneira de construir Göbekli Tepe era que milhares de caçadores-coletores pertencentes a diferentes tribos e bandos cooperassem por um período longo. Apenas um sistema ideológico ou religioso sofisticado poderia sustentar tais esforços. Göbekli Tepe guardava mais um segredo sensacional. Por muitos anos, os geneticistas vinham buscando a origem do trigo domesticado. As descobertas recentes indicam que pelo menos uma variante domesticada, o trigo Einkorn, se originou nas colinas de Karaka Dag, a cerca de 30 quilômetros de Göbekli Tepe. Isso dificilmente é uma coincidência. É provável que o centro cultural de Göbekli Tepe esteja de alguma forma conectado à domesticação inicial do trigo pela humanidade e da humanidade pelo trigo.
Para alimentar as pessoas que construíram e usaram as estruturas monumentais, eram necessárias quantidades particularmente grandes de alimento. Pode ser que os caçadores-coletores tenham passado de coleta de trigo silvestre para cultivo intensivo de trigo, não para aumentar a oferta normal de alimento, mas para sustentar a construção e a manutenção de um templo. No cenário convencional, primeiro os pioneiros fundaram um vilarejo, e quando este prosperava, construíam um templo no meio. Mas Göbekli Tepe indica que o templo pode ter sido construído primeiro, e que mais tarde um vilarejo cresceu à sua volta. Vítimas da Revolução. A barganha faustiana entre humanos e grãos não foi o único pacto feito por nossa espécie. Descobriu-se outro pacto com relação ao destino de animais como ovelhas, cabras, porcos e galinhas. Os bandos nômades que caçavam ovelhas selvagens, pouco a pouco, alteraram a composição dos rebanhos capturados. Esse processo provavelmente teve início com a caça seletiva. Os humanos aprenderam que era vantajoso para eles caçar apenas carneiros adultos e ovelhas velhas ou doentes. Eles poupavam as fêmeas férteis e os cordeiros jovens para proteger a vitalidade do rebanho a longo prazo. O segundo passo talvez tenha sido defender ativamente o rebanho de predadores, afastando leões, lobos e bandos humanos rivais. Depois, o bando talvez tenha encurralado o rebanho em um desfiladeiro para controlá-lo e defendê-lo melhor. As pessoas começaram a fazer uma seleção mais cuidadosa das ovelhas para adaptá-las às necessidades humanas. Os carneiros mais agressivos, aqueles que mostravam mais resistência ao controle humano, eram abatidos primeiro, como também as fêmeas mais curiosas e mais magras. Os pastores não gostavam de ovelhas cuja curiosidade as levava para longe do rebanho. A cada geração, as ovelhas se tornavam mais gordas, mais submissas e menos curiosas. Voilá! Mary tinha um carneirinho, e todo lugar que ela ia, ele ia também. Outra possibilidade é que os caçadores capturassem e adotassem um cordeiro, engordando-o durante os meses de fartura e abatendo-o em épocas de escassez. Em algum momento, eles começaram a manter um número maior de tais cordeiros. Alguns deles chegavam à puberdade e começavam a procriar. Os mais agressivos e rebeldes eram abatidos primeiro. Os mais submissos e atraentes tinham a chance de viver mais tempo e procriar. O resultado foi um rebanho de ovelhas domesticadas e submissas. Tais animais domesticados, ovelhas, galinhas, jumentos e outros, forneciam comida, carne, leite, ovos, matéria-prima para lã, para fazer roupas e força muscular. O transporte arado, a moenda e outras tarefas, até então realizados por força humana, foram progressivamente executados por animais. Na maioria das sociedades agrícolas, as pessoas priorizavam o cultivo de espécies vegetais. Criar animais era uma atividade secundária. Mas um novo tipo de sociedade também apareceu em alguns lugares, tendo por base primordialmente a exploração de animais, tribos de pastores. À medida que os humanos se espalharam pelo mundo, os animais domesticados também o fizeram. Há dezenas de milhares de anos, não mais de alguns milhões de ovelhas, vacas, cabras, javalis e galinhas viviam em nichos seletos na África e na Ásia. Hoje, o mundo todo tem cerca de 1 bilhão de ovelhas, 1 bilhão de porcos, mais de 1 bilhão de cabeças de gado e mais de 25 bilhões de galinhas. E eles estão pelo mundo todo. As galinhas domesticadas são as aves mais disseminadas até hoje. Depois do Homo sapiens, o gado, o porco e a ovelha são, nessa ordem, os grandes mamíferos mais difundidos no mundo. De uma perspectiva estritamente evolutiva, que mede o sucesso de uma espécie pelo número de cópias de DNA, a revolução agrícola foi uma grande vantagem para galinhas, vacas, porcos e ovelhas. Infelizmente, a perspectiva evolutiva é um parâmetro de sucesso relativo. Julga tudo segundo os critérios de sobrevivência e reprodução, sem considerar o sofrimento e a felicidade individuais. As galinhas e as vacas domesticadas podem ser uma história de sucesso evolutivo, mas também estão entre as criaturas mais miseráveis que já existiram. A domesticação de animais se baseou em uma série de práticas brutais que só se tornaram cada vez mais cruéis com o passar dos séculos.
A expectativa de vida natural de galinhas selvagens é de 7 a 12 anos e de bovinos de 20 a 25 anos. Na natureza, a maioria das galinhas e das vacas morria muito antes disso, mas ainda tinha uma boa chance de viver por um número respeitável de anos. Já a grande maioria das galinhas e vacas domesticadas é abatida com algumas semanas ou no máximo alguns meses de vida, porque essa sempre foi a idade ideal para abatê-las de uma perspectiva econômica. Por que continuar alimentando um galo por 3 anos, se ele já chegou ao seu peso máximo depois de 3 meses? Galinhas chocadeiras, vacas leiteiras e animais de carga às vezes têm a chance de viver por muitos anos, mas o preço é a sugestão a um estilo de vida completamente alheio às suas necessidades e desejos. É razoável supor, por exemplo, que os bois preferem passar seus dias vagando por pradarias abertas na companhia de outros bois e vacas do que puxando carroças e arados, sob o jugo de um primata com chicote. A fim de transformar bois, cavalos, jumentos e camelos em animais de carga obedientes, seus instintos naturais e laços sociais tiveram de ser destruídos. Sua agressão e sexualidade contidas e sua liberdade de movimento restringida. Nas pinturas egípcias é possível ver a pinturas de 1200 a.C., bois arando o campo. Na natureza, o gado perambulava livremente em bandos, com sua estrutura social complexa. Os bois castrados e domesticados desperdiçavam a vida sob chicotadas, num curral apertado, trabalhando sozinhos ou em pares, de uma maneira que não satisfazia suas necessidades físicas, emocionais ou sociais. Quando um boi já não era capaz de puxar o arado, era abatido. Observe a postura arqueada do agricultor egípcio numa pintura que mostra aqui no livro. Enquanto o boi trabalhava duro. Os criadores desenvolveram técnicas como trancar animais em jaulas e currais, contê-los com rédeas e arreios, treiná-los com chicotes e aguilhadas e mutilá-los. O processo de domesticar quase sempre envolve castração dos machos. Isso restringe sua agressividade e permite que os humanos controlem seletivamente a procriação do rebanho. Em muitas sociedades da Nova Guiné, a riqueza de uma pessoa é tradicionalmente determinada pelo número de porcos que ela possui. Para garantir que os porcos não fujam, os criadores do norte da Nova Guiné cortam um pedaço de seu focinho. Isso causa dor intensa sempre que o porco tenta cheirar. Como os porcos não conseguem encontrar comida ou mesmo se orientar no espaço sem cheirar, essa mutilação os torna completamente dependentes de seus proprietários humanos. Em outras regiões da Nova Guiné, é costume arrancar os olhos dos porcos, para que eles não possam nem mesmo ver para onde estão indo. A indústria de laticínios tem suas próprias maneiras de forçar os animais a fazerem sua vontade. Vacas, cabras e ovelhas produzem leite só depois de parir bezerros, cabritos e cordeiros, e apenas enquanto seus filhotes mamam. Para ter uma oferta contínua de leite animal, um fazendeiro precisa ter bezerros, cabritos e cordeiros para amamentar, mas deve impedi-los de monopolizar o leite. O método comum, ao longo da história, foi simplesmente abater os filhotes logo após o nascimento, extrair todo o leite da mãe e então fazer com que ela fique prenha novamente. Essa é ainda hoje uma técnica muito usual. Em várias fazendas de laticínios modernas, uma vaca leiteira vive cerca de 5 anos antes de ser abatida. Durante esses 5 anos, ela está prenha constantemente e é fertilizada entre 60 e 120 dias depois de parir, a fim de preservar a máxima produção de leite. Seus bezerros são separados dela após o nascimento. As fêmeas são criadas para se tornar a próxima geração de vacas leiteiras, ao passo que os machos são entregues aos cuidados da indústria da carne. Outro método é manter os bezerros e os cabritos perto da mãe, mas evitar por meio de vários estratagemas que eles suguem muito do leite. A maneira mais simples de fazer isso é permitir que o filhote comece a mamar, mas afastá-lo assim que o leite começa a fluir. Esse método geralmente encontra a resistência do filhote e da mãe.
Algumas tribos de pastores costumavam matar o filhote, comer sua carne e empalhá-lo. Um filhote empalhado era então presenteado à mãe, para que sua presença encorajasse a produção de leite. A tribo dos Nueres, no Sudão, chegava ao ponto de espalhar a urina da mãe nos animais empalhados para que tivessem um odor vivo e familiar. Outra técnica dos Nueres era atar uma coroa de espinhos ao redor da boca do bezerro para que ele furasse a mãe e fizesse com que ela resistisse à amamentação. Os tuaregues, povo criador dos camelos no deserto do Saara, costumava perfurar ou cortar partes do focinho e do lábio superior dos filhotes de camelo para tornar a alimentação dolorosa, evitando assim que consumissem muito leite. Nem todas as sociedades agrícolas foram tão cruéis com os seus animais. A vida de alguns animais domesticados podia ser muito boa. Ovelhas criadas para lã, cachorros e gatos de estimação, cavalos de guerra e cavalos de corrida muitas vezes desfrutavam de condições confortáveis. O imperador romano Calígula supostamente planejou nomear seu cavalo favorito, Incitatus, ao posto de cônsul. Pastores e agricultores ao longo da história mostraram afeição por seus animais e cuidaram muito bem deles, assim como muitos senhores sentiram afeição e preocupação por seus escravos. Não foi nenhum acaso reis e profetas se apresentarem como pastores e compararem o modo como ele e seus deuses cuidavam de seu povo, com cuidado de um pastor com seu rebanho. Mas, do ponto de vista do rebanho e não do pastor, é difícil evitar a impressão de que, para a grande maioria dos animais domesticados, a revolução agrícola foi uma catástrofe terrível. Seu sucesso evolutivo não significa nada. Um raro rinoceronte selvagem à beira da extinção provavelmente é mais feliz do que um boi que passa sua breve vida dentro de uma jaula minúscula, alimentado para produzir carnes suculentas. O rinoceronte não é menos contente por estar os últimos de sua espécie. O sucesso numérico da espécie bovina é pouco consolo para o sofrimento que o indivíduo padece. Essa discrepância entre sucesso evolutivo e sofrimento individual é talvez a lição mais importante que podemos tirar da Revolução Agrícola. Quando estudamos a história de plantas como trigo e milho, talvez a perspectiva puramente evolutiva faça sentido. Mas no caso de animais como bois, ovelhas e sapiens, cada um com um mundo complexo de sensações e emoções, temos de considerar em que medida o sucesso evolutivo se traduz em experiência individual. Nos capítulos seguintes, veremos mais uma vez como o aumento drástico do poder coletivo e o visível sucesso de nossa espécie andaram de mãos dadas com muito sofrimento individual. Um bezerro de uma fazenda industrial, imediatamente após o nascimento, ele é separado da mãe e trancado em uma jaula minúscula, não muito maior do que o seu próprio corpo. Lá o bezerro passa o resto da sua vida, em média cerca de 4 meses. Nunca sai da jaula, nem pode brincar com outros bezerros, ou mesmo caminhar, de modo que seus músculos não se desenvolvem. Músculos fracos significam uma carne macia e suculenta. A primeira vez que um bezerro tem uma chance de caminhar, esticar os músculos e tocar outros bezerros é a caminho do matadouro. Em termos evolutivos, o boi representa uma espécie de animal mais prósperas que já existiram. Ao mesmo tempo, está entre os animais mais sofridos do planeta. Esse é o final do capítulo 5, na página 138. Tchau, tchau.